meus amados, a paz do Senhor. Como é bom estarmos aqui juntos, reunidos na casa do Senhor, né? E celebrando mais um culto, adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu quero convidar os irmãos para se levantar e vamos ler juntos o Salmo 24, que é um salmo que declara a vinda do Rei da Glória. Vamos juntos? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e o que nele habitam. Fundou-se ele sobre os mares e sobre as correntes e a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à facilidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, do que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternos, para que entre o Rei da Glória, que é esse Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar o Senhor, o Rei da Glória. Ele é o Senhor que está conosco todos os dias, nesse domingo especial, que é o Dia dos Pais, que nós possamos adorar o Senhor e engrandecer o nome dEle, que é o nosso maior Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui te adorando, declarando que Tu és o Rei da Glória, declarando que Tu és dono de tudo, nosso Senhor, o Rei dos Reis. E nós possamos te adorar e te bendizer e declarar todos os dias que és o nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Continuando de pé, vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Dizer que Ele é digno, o amor dEle não falha. Obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui, sendo em Tua presença. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Separar, mesmo se eu me abalar, mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim. Para sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, diga: eu não tenho que temer, porque todos, Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte, diga isso. Se o vento é forte, profundo o mar, Tua graça se derrama, pois Teu é o caminhar,
pensei que eu fosse alcançar. Diga, pois teu amor não falha e nunca falhará, porque ele é fiel. Diga, pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Jesus. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. A igreja, coopere para o meu bem. Diga mais uma vez. Tu fazes, coopere para o meu. Bem forte, a igreja do Senhor. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Obrigado, Senhor, porque o teu amor não falha. Aleluia. Glória a Deus. Que quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte
Então declara: ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Glória a Deus, bendito seja o Senhor pela sua graça, aleluia, que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Como igreja do Senhor, nós iremos declarar que Ele é digno. O Rei é digno, digno da nossa adoração, digno do nosso louvor. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte... Diga isso, me ajuda a louvar o Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Pelo que fez por mim. Oh, Senhor, muito obrigado por esse sacrifício. Muito obrigado por essa graça maravilhosa que vem sobre nós. Não há ninguém como Tu, Senhor. Não há ninguém como Tu, o Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, inigualável. Tu és o grande eu sou, Pai. Te adoramos nesse lugar, Senhor. Te adoramos nesse lugar, Senhor. Te adoramos nesse lugar. Feche os teus olhos e dê a Ele a tua adoração. Começa a dizer para Ele palavra de adoração ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Aquele que escreveu o teu nome no livro da vida, que salvou a tua alma do pecado, que mesmo antes de você nascer,
Ele já havia pago um alto preço pela sua vida e pela minha vida. Se estamos aqui nesse lugar, é porque a graça que nós acabamos de cantar, essa tremenda graça, nos alcançou de uma forma irresistível. Reconhecemos o nosso estado pecaminoso e demos a Ele a nossa vida por saber que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Ele é o pão da vida, Ele é a porta, Ele é a estrela da manhã, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é aquele que venceu a morte, Ele é nosso bom pastor, Ele é o nosso amigo. Derramou sobre nós o seu Espírito, o Espírito Santo, e afirmou que todos os dias, não somente quando as coisas estão boas, estão acontecendo da forma como a gente previu, mas também como tudo vai mal, quando o chão sai, quando a doença chega. Ele disse: eu estarei com vós todos os dias, e vos farei lembrar da minha palavra. Por isso, Espírito Santo, lembra-nos da tua palavra. Se há alguém nesse lugar triste, Senhor, lembra que tu é a alegria. Se há alguém nesse lugar necessitado, Senhor, lembra-nos que tu é aquele que supre as nossas necessidades, fiel e justo. Se alguém nesse lugar entrou em pecado, Senhor, lembra que a tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos limpar do pecado, para nos purificar de toda iniquidade. Senhor, se alguém nesse lugar está fraco, que possa lembrar: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave e leve. Por isso cantamos, Senhor: quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Diga: não há ninguém igual a ti. Não há igual, maravilhoso. Erga a tua voz: admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti. Manso, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual, maravilhoso, admirável, tão sublime,
maravilhoso. Diga pra Ele: sim, Tu és Jesus, glorioso em Tua. É mais desejável, melhor do que a vida. Que você cantasse com todo o teu coração, com toda a disposição que você veio para cá para adorar o Senhor, e falasse isso com esse desejo, essa expectativa de um dia chegarmos na glória e olharmos para o Senhor e Salvador da nossa alma. Essa expectativa em nosso coração que nós cantamos todos os dias: Senhor, eu quero a Tua presença, eu quero Te ver. Oh, Senhor, isso é verdade, Pai. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Diga: ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como nós temos expectativa disso. Em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. É Tua presença, é mais desejável, melhor do que a vida. Diga: ah, como espero o dia. Diga isso. Ah, como espero o dia em que a alegria. Mais uma vez, diga: ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Não vemos a hora desse dia chegar, Senhor. Como queremos, como queremos, como queremos, Senhor. Em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, tão sublime, Tua presença.
despede. Em que alegria, enfim será completa. Aleluia, Senhor, nós vemos a hora desse dia chegar. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória.
és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, dia e noite, diga. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba de nossa adoração. Diga, diga. Diga isso. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite somente a ti, Senhor, te digno de tudo. Tu és digno de tudo. Declara isso, igreja. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tua é a glória. Mais uma vez esse refrão. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tua é a glória. Glória a Deus, né? O Senhor é digno de tudo. E diante dessa expressão de louvor e adoração, eu quero voltar para o Salmo 24, que nós lemos na abertura. E eu quero ler com vocês apenas o verso 1, que diz assim, Salmo 24, 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Amém? Vamos repetir para a gente gravar no nosso coração isso?
Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Quando nós nascemos com um propósito. E esse entendimento que o Papai do Céu, Ele quer que a gente tenha esse encontro. Entender que toda a terra pertence a Ele. E nós pertencemos a Ele também. E eu quero trazer a aplicação desse Salmo 24, 1 para a oferta. Trabalhando em nós o princípio da mordomia. Entendendo com esse salmo que tudo pertence a Deus e até nós mesmos pertencemos, nós temos que reconhecer que Deus é o dono de tudo e nós somos apenas administradores e que a nós Ele confiou. E nós também podemos aprender que não prosperamos apenas pelo esforço próprio, porque toda a terra pertence a Ele e até nós também pertencemos a Ele. Então, meus amados, a oferta é um ato de entrega, revelando que confiamos no Senhor. Eu vou repetir novamente o salmo para a gente deixar guardado na nossa mente, no nosso coração. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Amém. Glória a Deus. Vamos ofertar ao Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos? Amém. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar,
mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importa, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, somente a ti, Jesus. Jesus. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de ofertarmos e dizimarmos em tua casa. Abençoe todos aqueles recursos que foram aqui depositados, Senhor. Que seja usado para o teu reino, que seja multiplicado. Abençoe a mão daqueles que estarão administrando. Abençoe a tua igreja, as famílias que aqui estão, Pai. Nós te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Oi. Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e a paz. Aquelas pessoas que irão participar do batismo, a aula vai ser sábado que vem, 4 horas da tarde, aqui na igreja, tá? Mas você não pode sair daqui sem levar esse material. Você pega lá na secretaria, tá bom? É a aula 1 e 2 do nosso curso de batismo. Você vai levar esse material para casa e você vai responder. É um estudo dirigido. Você tem os versículos, você tem as perguntas, você vai preenchendo, né, cada espaço. Se você não souber a resposta, é muito bom, porque isso vai fomentar a nossa conversa durante a aula do batismo, tá certo? Então não saia você que vai se batizar sem pegar e ao longo dessa semana responder. Como são 2 lições de extrema importância, que você comece a preencher logo no começo da semana. Se você chegar com a folha vazia, é lógico que você vai participar da aula, mas com certeza o rendimento vai ser outro. Então, para que o rendimento seja melhor, é importante que você preencha essas 2 lições, tá bom? Deus abençoe. Bom, meus irmãos, aquelas pessoas que nos visitam nessa noite, sejam todos, né, todas bem-vindos em nome de Jesus, tá bom? Voltem sempre, sintam-se em casa para voltar tantas e quantas vezes vocês desejarem voltar a esse lugar, tá bom? Na noite de hoje, eu quero convidar os irmãos, mesmo assentados, mas em reverência à palavra do Senhor, a abrirem suas Bíblias na 2ª Epístola de João. 2ª Epístola de João. O mesmo João que escreveu o Evangelho, ele vai escrever 3 epístolas, a 1ª, a 2ª e a 3ª, e também vai escrever o Apocalipse. Ele é um dos últimos apóstolos a morrer. Então ele escreve o Apocalipse, ele escreve essas 3 cartas, quando o Evangelho já está bem avançado no mundo daquela época, e também já sofrendo bastante perseguição. E eu perguntaria para você nessa noite se você já leu algum livro da Bíblia de uma vez só, numa sentada. Alguém já fez isso? Leu um livro da Bíblia de uma só vez, numa sentada? Se não, você vai fazer hoje. A gente vai ler esse livro todinho, são só 13 versículos. E você vai sair daqui dizendo, eu já li um livro da Bíblia numa sentada só. Vocês sentados e eu de pé. Mas nós iremos fazer isso. Eu vou sair daqui dizendo, eu li um livro de uma vez só, de pé. E vocês vão dizer assim, eu li um livro de uma vez só, numa sentada. 2ª Epístola de João, a partir do verso de número 1,
até o 13 nos falam assim. Vamos lá? Eu, segunda epístola de João, eu, o presbítero, escrevo à senhora escolhida e a seus filhos, a quem amo na verdade, como fazem todos os que conhecem a verdade, porque a verdade permanece em nós e estará conosco para sempre. Graça, misericórdia e paz que vem de Deus, o Pai de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estarão conosco, os que vivemos na verdade e no amor. Fiquei muito feliz por encontrar alguns de seus filhos e ver que estão vivendo de acordo com a verdade, conforme o Pai ordenou. Agora, senhora, peço-lhe que amemos uns aos outros. Não se trata de um novo mandamento. Nós o temos desde o princípio. O amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou. E Ele ordenou que amemos uns aos outros, como vocês ouviram desde o princípio. Digo isso porque muitos enganadores têm ido pelo mundo afora, negando que Jesus Cristo veio em corpo humano. Quem age assim é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes a fim de receber a recompensa completa. Quem se desvia desse ensino não tem ligação alguma com Deus, mas quem permanece no ensino de Cristo tem ligação com o Pai e também com o Filho. Se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não o convidem a entrar em sua casa, nem lhe deem nenhum tipo de apoio. Quem apoia esse tipo de pessoa torna-se cúmplice de suas obras malignas. Tenho muito mais a lhe dizer, mas não quero fazê-la com papel e tinta, pois espero visitá-los em breve e conversar com vocês pessoalmente. Então, nossa alegria será completa. Saudações dos filhos de sua irmã escolhida. Amém. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, por essa carta e por tudo aquilo que ela tem a nos ensinar. Muito embora eu possa falar muito sobre essa carta, esse é o meu papel como pregador, somente o teu Espírito, Pai, tem poder e fará isso, conduzirá dos ouvidos ao coração, para que possa haver entendimento, para que possa haver reconciliação contigo, para que possa haver rendição a ti, para que possa haver evangelho prático no meio do teu povo. Então, nos ajuda, Senhor Deus, dessa maneira, ao pregador que fala, ao auditório que escuta, e que o teu Espírito opere a tua vontade nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O verso 4 diz assim: fiquei muito feliz por encontrar alguns de seus filhos e ver que estão vivendo de acordo com a verdade, conforme o Pai ordenou. O tema dessa mensagem é: alegria de pai é filho na verdade. Alegria de pai é filho na verdade. Todo pai que está aqui sabe disso, que alegria de pai é filho na verdade. E eu faria uma pergunta para você, introdutoriamente, para conhecer o teu entendimento com relação a essa questão. Você é uma pessoa que prefere uma mentira que te faça bem ou uma verdade que, mesmo que te confronte, é para a sua transformação? O que você prefere? Uma mentira que te faça bem ou uma verdade confrontadora para a sua transformação? Essa carta, ela vai tratar exatamente de se viver à luz da verdade. Uma carta pequenininha, é um bilhetinho, é uma missiva, mas que vai tratar exatamente sobre como nós podemos viver na verdade. João, ele vai tratar nos versos 1 ao 3 sobre a verdade de Deus. Dos versos 4 ao 6, ele vai falar sobre o amor. Ele vai dizer que o amor não é um mandamento novo, é antigo, está lá em Levítico. Do verso 7 ao 13, o tema central, a palavra-chave aqui é obediência. E essas realidades, verdade, amor e obediência, são realidades que todo pai quer ver os seus filhos vivendo.
E é exatamente o que João está querendo que esses filhos na fé, a quem ele exerce liderança, estejam vivendo, na verdade, no amor, como também na obediência. João, ele se apresenta aqui, como nós já lemos, como ancião, presbítero de uma comunidade. E um ancião, um presbítero, é um homem maduro, é um pastor que tem autoridade sobre o rebanho. É alguém que é conhecido da comunidade da fé e que escreve essa carta com o intuito, com o propósito de supervisionar a igreja de Deus, o rebanho de Deus, o povo de Deus, a família de Deus. Mas como nós vimos nos versos 12 e 13, ele não apenas quer escrever, mas ele quer estar pessoalmente com esses irmãos e poder se alegrar com eles. Como nós também temos um desejo enorme de estar no culto, de estar na célula, nos relacionando com as pessoas, não apenas dizendo aquilo que as pessoas devem fazer, mas estando com elas para vermos tais pessoas fazerem tais coisas relacionadas ao Evangelho. Como toda carta tem um emissor, toda carta também tem um endereço. E o endereço dessa carta aqui, como nós já lemos, ele usa uma expressão chamada senhora eleita, senhora escolhida. E quem é essa senhora eleita? Quem é essa que ele chama de senhora escolhida? A grande questão é que a igreja já vivia uma perseguição tremenda naquela época, feroz. Então, naquele momento, ele conhecia aquela igreja, mas para não despertar nenhum interesse dos perseguidores e da perseguição, ele usa a expressão senhora eleita, senhora escolhida, por uma questão de prudência por conta da perseguição. E aqui nessa noite nós iremos ver pelo menos 3 lições para os filhos, que esse paizão, esse pastor, esse presbítero, esse ancião, essa liderança está escrevendo para uma igreja muito amada. E a primeira lição que nós podemos aprender, ela está entre os versos 1 ao 3. E a lição é: filhos devem conhecer a verdade de Deus. Entre os versos 1 a 3, João, ele vai estar justamente falando sobre isso, de que os filhos, eles devem conhecer a verdade de Deus. Não é à toa que a palavra verdade aparece nesses 3 versículos 4 vezes. É citada na sua saudação e ao longo dessa saudação até o verso de número 3. A igreja, ela está sendo bombardeada pelos falsos mestres, como nós já lemos aqui, a quem João denomina de anticristo. O prefixo anti, alguém que faz oposição, que é contra Cristo. Então ele está escrevendo para que essa igreja, para que esses filhos, para que esse rebanho, para que esses irmãos, para que a família da fé não seja bombardeada, atingida contra o ensino dos falsos mestres, que por incrível que pareça, eles saem de dentro da igreja. Por isso que na primeira de João, capítulo 2, 19, esse mesmo João vai dizer assim: eles, os falsos mestres, saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Esses falsos mestres, eles estavam bombardeando a igreja. Eles haviam abandonado a sã doutrina e haviam se transformado em agentes do anticristo, como diz o verso de número 7, quando eles afirmavam, quando eles negavam que Cristo havia vindo encarnado em corpo humano, em forma humana. Eles estavam então disseminando essa doutrina e se transformando em agentes do anticristo, combatendo toda a verdade de Deus. Mas a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: o que é a verdade de João? Será que a verdade de João é também a sua verdade? Será que a verdade de João é a minha verdade? Será que a verdade de João, de fato, é a verdade do corpo de Cristo e da igreja? Nós vivemos num mundo de relativismo. Tudo é relativo. E é desafiador falar da verdade num mundo relativista, quando tudo é relativo. A verdade de João é relativa. O que é verdade para ele não necessariamente é verdade para mim.
O que é verdade para você não necessariamente é verdade para mim, porque nós estamos diante de um relativismo. O que Deus é para você não necessariamente é Deus para mim. Nós estamos num mundo de relativos onde os absolutos se perderam. E João está falando da verdade. Você vai perceber entre o verso 1 ao 3 que por 4 vezes ele usa essa palavra aletheia, 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 que é uma verdade divina. Inclusive, eu conheci uma moça alguns anos atrás, cujo nome é Aletheia. Eu não sabia, até o dia que estudando grego, talvez o pai dela gostasse muito de grego, lendo essa palavra verdade, colocou o nome da filha de Aletheia. E a palavra Aletheia no grego é verdade. Ele tem uma filha de verdade, Aletheia. Aletheia significa algo relativo ao divino. Aletheia significa algo sobre o próprio Deus. É a realidade do Deus verdadeiro e vivo em contraposição a todas as imagens de Deus que são produzidas pelos homens, pela sabedoria humana, pela invenção humana, pessoal. João está nos ensinando com essa palavra aletheia que a frase cada um tem a sua verdade não funciona diante da verdade do Deus soberano, criador e sustentador de todas as coisas. E por qual razão não funciona? Por 3 razões. Primeiro, Deus é a fonte de toda a verdade. Tudo que é verdadeiro encontra seu fundamento no caráter e no conhecimento de Deus. Segunda razão, Cristo é a revelação pessoal da verdade. Nele conhecemos quem é Deus e como pecadores podemos ser reconciliados com ele. Por isso João lá no Evangelho, capítulo 14, verso 6, respondendo aos seus discípulos no momento de pavor, de terror, de assombro, porque Jesus vinha anunciando que iria morrer e de fato estava caminhando para isso, ele num dado momento de discípulos perdidos, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só Cristo pode nos reconciliar com Deus. Essa é a verdade de João. Essa é a sua verdade? Essa é a minha verdade? Essa é a verdade da igreja, desse auditório? Essa é a verdade de João. Deem mais credibilidade àquilo que João falou do que àquilo que eu falo. Porque João foi alguém que viu, que tocou, que ouviu. Ele teve um contato presencial com o mestre. E quando os falsos mestres se levantam dizendo que Jesus era uma alma penada, João vai dizer: não, ele encarnou, eu estive com ele, eu toquei nele, eu reclinei a minha cabeça sobre o peito dele, eu comi com ele, eu falei com ele, eu ouvi ele falar, eu vi os cravos nas suas mãos, eu vi as chagas. A verdade de João é uma verdade que diz que Jesus é a verdade absoluta de Deus, capaz de nos reconciliar com o Criador. A terceira razão porque a verdade de João é a verdade de Deus é que a Bíblia vai se tornar para nós a revelação normativa desse Deus. É a autoridade final para a fé, é a autoridade final para a vida. João, no capítulo 17, verso 17 do seu evangelho, vai dizer: santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que os filhos precisam conhecer a aletheia, a verdade. Conhecer a verdade. E a verdade de Deus não é uma construção individual, pessoal, ou uma preferência cultural, ou aquilo que a maioria decide aceitar ou não. A verdade de Deus é objetiva, absoluta, revelada, porque está fundamentada no próprio Deus, que é imutável, verdadeiro e incapaz de mentir. Essa é a verdade de Deus. Sendo assim, nós podemos concluir que a verdade não é criada pelo ser humano. Ela é recebida, ela é conhecida, ela pode ser confessada. E João está dizendo que se alegra porque ele está vendo que os filhos conhecem a verdade. A verdade deve ser conhecida por nós. E filhos devem ser reconhecidos pela verdade que sabem e expressam na vida. E é isso que João está se alegrando no verso 4, com alguns filhos, quando ele diz: eu me alegro quando eu vejo
que vocês estão vivendo de acordo com a Letéia, a verdade. Com relação à verdade, nós devemos aprender com a nossa mente, devemos amá-la com muita paixão e devemos vivê-la com toda a nossa energia, com todo o nosso vigor, com toda a nossa verdade. A verdade que está na sua mente tem sido vivida ou vista em seu viver? O verso de número 3 diz assim na saudação de João: graça, misericórdia e paz que vem de Deus. O que vem de Deus para nós? Graça, favor imerecido. Eu não merecia, mas recebi salvação. Mas eu não merecia. Mas também vem da parte dele misericórdia. Ou seja, enquanto graça é receber o que eu não merecia, misericórdia é não receber o que eu merecia. E depois que graça e misericórdia visitam a nossa vida, também somos tomados por uma paz com Deus que excede todo entendimento. É assim que vive um homem que conhece a verdade. E aí, a graça, a misericórdia e a paz que vem de Deus o Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, obediência. A Bíblia diz que Cristo foi obediente a Deus em tudo e foi obediente até a cruz. Obediência é a palavra forte, chave de todo o nosso cristianismo. E os filhos devem andar na verdade de Deus. Então, eles devem andar em obediência. A verdade, ela não é um assunto para intermináveis debates, discussões intermináveis, discussões que por vezes vão ficando assim acaloradas, pessoas querendo ganhar o debate, pessoas querendo expor seu conhecimento, vencer por meio do conhecimento. A verdade não é um assunto para esses intermináveis debates, que por vezes não estão levando pessoas a lugar nenhum. Mas a verdade foi estabelecida para ser praticada. A verdade precisa ser vivida. A verdade precisa ser experimentada. A verdade precisa ser praticada. É uma contradição. Quando pessoas estudam a verdade, defendem a verdade, mas não praticam a verdade. Que contradição é essa? Tanto conhecimento, tanto saber, não desprezando o saber, mas confrontando o saber com o praticar. A prática da verdade produz alguns frutos, e é por isso que entre os versos 4 e 6 lidos, João está nos ensinando como filhos a andar na verdade. Porque nós já conhecemos a verdade. Agora andar na verdade. Quais são os frutos que o andar na verdade produz na sua vida e na minha vida? Primeiro, alegria. Olha o verso 4. Fiquei muito feliz por encontrar vocês na verdade. Um pai que vê o seu filho na verdade fica feliz. O João, pastor, presbítero, supervisor daquele pequeno rebanho, ficou muitíssimo feliz ao ver alguns filhos na verdade. Então, o primeiro fruto que a prática da verdade produz é a alegria. A obediência como fonte de toda alegria, porque quem pratica a verdade demonstra ser obediente a toda a verdade. Isso foi evidenciado pelo fato, diz João no capítulo 4 aqui, no verso 4, perdão, que alguns filhos estavam vivendo na verdade. Agora, o que me chama a atenção aqui é que João não diz que todos os filhos, alguns. Será que nós estamos à luz do que João está dizendo no alguns que causam alegria por andar na verdade? Ou será que nós estamos no grupo daqueles que não causam alegria por andar na verdade? João está dizendo que alguns que andam na verdade causam muitíssima alegria ao coração daquele presbítero. Meus queridos irmãos, nada pode ser mais gratificante, João nos mostra isso, a um presbítero, a um pastor, do que ver o seu rebanho andando na verdade de Deus. Assim como nada entristece mais a alma de um pastor, de um presbítero, do que ver crentes desobedientes e rebeldes ao não se submeterem à palavra de Deus.
Então, o primeiro fruto que a verdade produz, quando nós andamos na verdade, é uma tremenda alegria. Você consegue se alegrar, você que é pai? Eu posso estender para a mãe também. Quando você vê o seu filho em constante desobediência, claro que não. João também é um paizão, é um pastor que se alegra em ver seus filhos andando aonde? Na verdade. Segundo fruto do andar na verdade, obediência à verdade. A alegria de João não era pelo fato deles estarem obedecendo ao líder, ao pastor, ao presbítero, mas a alegria de João se dava pelo fato deles estarem obedecendo ao supremo pastor, que é Jesus Cristo. E como eles demonstram isso? Ao obedecerem aos mandamentos. E entre os versos 4 a 6, a palavra mandamento aparece 4 vezes. 4 vezes. Obedecer aos mandamentos, cumprir os mandamentos. Agora, o que são os mandamentos de Deus? Os mandamentos de Deus não são manifestações que fazem oposição à nossa vida. Os mandamentos de Deus são manifestações do seu amor por nós. Meus queridos irmãos, os mandamentos de Deus nos foram dados para proteção e não para opressão. Eu tenho que cumprir os mandamentos de Deus. Parece que o crente é um sujeito opresso pela palavra de Deus. Não faz, não toque, não mexa, não isso, aquilo outro. Os mandamentos de Deus não foram criados para te oprimir, nem me oprimir, mas foram criados para nos proteger. Então João vai dizer que a verdade obedecida deve ser obedecida nos mandamentos do Senhor, que nos protegem, que nos livram da queda, da frieza, da amargura, do rancor, do desvio, do deslize. Obediência à verdade. A de 1 João, capítulo 5, verso 3, olha o que ele vai dizer sobre isso. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. O que te protege não te oprime. O que foi criado por Deus para preservar a tua vida não te oprime. O que foi criado por Deus como verdade absoluta do eterno te protege, não te destrói, não te corrói, não te oprime. Pelo contrário, o amor de Deus é como o amor de uma mãe, é como o amor daquela galinha que coloca os seus pintainhos debaixo de suas asas com o intuito de proteger. O amor de Deus não é opressão. O amor de Deus é proteção. Segundo fruto de alguém que anda na verdade. Terceiro fruto, demonstração de amor. Entre os versos 4 e 6, João vai começar a dizer assim, olha, amem conforme a palavra, conforme a lei. Não é mandamento novo, não é novidade para nenhum crente que está aqui há 1 ano, há 10 anos, há 20, há 3 meses, há 1 mês ou 1 semana. Porque o mandamento não é novo, o mandamento é antigo. Ele só precisa ser o quê? Praticado. E para ser praticado, o filho tem que andar na verdade. Não basta apenas ele conhecer a verdade, ele tem que andar nessa verdade, praticar essa verdade. Eliminar esse hiato entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós fazemos. Aí sim, está tudo certo. Demonstração de amor. É o que João quer nos dizer quando cremos e amamos. Sabe o que é ser cristão, meus irmãos? Ser cristão é crer na verdade de Deus e amar o povo de Deus. Se você crê na verdade de Deus como cristão, não pare por aí. Você tem que aprender a o quê? Amar o povo de Deus. Fé e amor são sinais do novo nascimento. Porque quando eu nasço de novo, é porque eu criei em Jesus, eu sou uma nova criatura. E depois que eu nasci de novo, o próximo passo desse trem tipo é você amar o povo de Deus. Por isso que João não quer ficar apenas escrevendo uma carta. Diz os versos 12 e 13 que ele quer estar presente para poder comunicar pessoalmente, de forma oral, aquilo que ele havia transmitido de forma escrita. Porque cristianismo é crer e amar.
Se você é um leitor assíduo das Escrituras e tem adquirido muito conhecimento e tem tido muita fé ao adquirir o conhecimento, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, não pare por aí. Transforme toda a sua fé, adicione toda a sua fé a amor, porque cristianismo é sim fé, conhecer a Deus, mas quem conhece a Deus ama os filhos de Deus. É o que João está dizendo aqui. E, por incrível que pareça, em Gálatas capítulo 5, verso 22, Paulo vai trazer na galeria do fruto do Espírito, o primeiro fruto, qual que é? Amor. Amor. É amor. O fruto do Espírito é o caráter da vida cristã. Enquanto que o dom é o carisma da vida cristã, o fruto do Espírito é o caráter da vida cristã. Então, quando você vê um crente, é natural que você veja na vida dele o fruto do Espírito. E o primeirinho deles é amor, porque fé e amor são sinônimos do novo nascimento. Isso é andar na verdade. O andar na verdade vai produzir alegria, como disse João, obediência à aletheia e demonstração de todo o amor para com o povo de Deus. Portanto, permanecer na verdade sempre resultará em alegria, obediência e amor de verdade. Quando alguém permanece na verdade, é alegria, é obediência e amor de verdade que nós estamos produzindo. O cristianismo não deve ser visto como uma emoção passageira, transitória, uma emoção efêmera, mas cristianismo é um compromisso duradouro. Cristão tem que ser cristão até morrer. Não é um sentimento passageiro, uma emoção passageira, não, mas é um compromisso até o fim. Você tem andado na verdade de Deus? Eu não estou perguntando se você tem lido a verdade de Deus. Eu já passei o capítulo dessa novela. Eu estou no capítulo 2 da novela. O conhecer a verdade era o capítulo 1 da novela Deus é Amor. O capítulo 2 da novela Deus é Amor você tem andado na verdade? Terceiro e último lugar. Terceira lição que João quer ensinar para os filhos, como um bom pastor, como um bom líder, como um bom ancião. Hoje eu postei uma foto, aliás, eu não, meus filhos postaram uma foto, e o mais velho postou uma foto quando ele era pequeno e eu ainda tinha cabelos pretos. E aí uma pessoa veio no Instagram e perguntou, isso é você? Eu digo, eu já tive cabelo preto. Eu tive cabelo preto. Então, no passado, eu já fui assim. Mas eu falei para a Isabela que o cabelo preto vai voltar. Então, nós já viramos essa página. Nós já, conhecemos a verdade. Nós andamos na verdade. Mas do verso 7 ao 13, nós precisamos aprender uma terceira lição com esse paizão. Paizão que um dia teve cabelo preto e agora os cabelos estão grisalhos. E a terceira lição qual é? Que a gente aprende com o ancião João e o ancião Tito nessa noite. A terceira lição é: os filhos devem permanecer na verdade. Você conhece, você anda e você como filho permanece. João deixa claro que todo crente verdadeiro sempre lida com uma realidade de falsos mestres. Ele vai dizer isso bem aqui. Eu me alegro porque alguns de vocês estão vivendo na verdade. Mas quando chega no verso de número 7, ele fala assim, olha, há muitos enganadores que saíram aí pelo mundo afora. E João não está dizendo, há alguns enganadores, como se isso fosse um fenômeno. João está falando assim, há muitos. É uma constante, não um fenômeno, não é um acidente, é uma constante. Por isso a importância de nós permanecermos na verdade. Porque se por um lado há muitos enganadores, por um outro lado o crente verdadeiro precisa permanecer na verdade para que os enganadores não arrebatem o crente verdadeiro. O tempo todo nós estamos nessa
nesse campo de batalha. E João está deixando claro que tem crentes verdadeiros e tem falsos mestres. Tem gente obediente e gente dentro da igreja enganando os outros. E isso tudo dentro da igreja. Porque esses falsos mestres, um dia eles andaram dentro da igreja. Aí eles receberam um outro evangelho, mais emocionante que o velho evangelho. O velho evangelho diz que Jesus encarnou, esteve entre nós, sofreu coisa e tal, morreu e ressuscitou. O novo evangelho diz que ele era uma alma penada, ele nunca nem pisou aqui. E qual é o problema do velho evangelho com relação ao novo evangelho? É que o novo evangelho, que diz que Jesus não pisou aqui, não encarnou, ele vai negar a morte, derramamento de sangue e ressurreição. Se esse novo evangelho nega isso, por que é tão perigoso? Significa dizer que não houve remissão de pecados. Então, esse novo evangelho que estava saindo de dentro das igrejas e tentando voltar na cabeça dos crentes, estava bagunçando a vida deles, e é um evangelho sem remissão. Porque se Cristo não encarnou, não morreu, não derramou sangue em nosso favor, então não teve morte. Se não teve morte, não teve derramamento de sangue. Se não teve derramamento de sangue, não teve perdão. Se não teve perdão, o que nós estamos fazendo aqui? Ele era uma alma penada. Esse evangelho é perigoso. Só que tinha, João vai falar no verso 7, tinha o quê? Muitos enganadores. Eles estavam entrando na igreja. E aí a terceira lição que um paizão fala para o seu filho é: filho, permaneça na verdade. Você já conheceu a verdade, você já andou na verdade, tem andado. Agora, é um momento de resistência. Qual é a palavra de ordem dessa noite, desse terceiro ponto? Resistência. Permaneça. Permaneça na verdade. Calma. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Permanece firme aí. Tem lutas, tem adversários, tem adversidades. Tem dia que tem mais lágrima do que sorriso. Tem dia que tem mais choro e pranto do que trombeta. Segura firme aí, meu irmão. Jesus está voltando. Permanece na verdade. Firme na verdade. Segura na verdade. Não abandona a verdade. É o que esse paizão está falando aqui para essa igreja amada, que ele conhecia. É isso que ele está dizendo. Os filhos devem permanecer na verdade. Por isso, há alguns alertas aqui contra perigos que podem ameaçar a sua vida e a minha vida, que tentam ameaçar a minha e a sua permanência no reino de Deus. Quer ver alguns perigos aí? Estão entre os versos 7 até o verso de número 11. O primeiro perigo de não olhar em volta de você. O crente não pode ter uma visão míope, ele não pode ser tomado por cegueira, ele tem que olhar em volta, ele tem que olhar no entorno. E o verso 7 diz assim: olha, eu digo isso porque muitos enganadores têm ido pelo mundo afora. Eles estão aí, em volta de vocês. Há muitos enganadores, destaca João. E sabe o que nós temos que entender aqui dessa chamada, desse alerta de João? É que assim como os apóstolos foram enviados para pregar o verdadeiro evangelho, o diabo enviou os falsos mestres com a mentira. E aí nós temos que tomar cuidado, precisamos estar alerta, olhar em volta, ficarmos atentos como cristãos para permanecermos na verdade. Gente, uma mentira dá a volta ao mundo, enquanto a verdade ainda está calçando o sapato. A mentira, ela dá a volta ao mundo. Alguém certa vez disse aí que a mentira tem perna curta, não é verdade? Não, não tem perna curta, tem asa, ela voa. Ela anda numa velocidade assustadora. Mas enquanto a mentira está rodando o mundo, a verdade ainda está calçando o sapato. E João está alertando a igreja: cuidado, há muitos enganadores, muitos mentirosos indo pelo mundo afora. Com que doutrina? Eles estão dizendo que Cristo não encarnou. E eles estão ganhando adeptos. Eles estão ganhando adesão de pessoas. Pessoas estão acreditando nesse evangelho mentiroso. Então vocês fiquem alerta. Perigo de não olhar em volta. Nós que conhecemos a verdade, nós que andamos na verdade, e se quisermos permanecer na verdade, temos que olhar em volta. E
questionar certos evangelhos. Esse evangelho não é de Cristo, não. Esse daqui nunca teve negócio com Cristo. Esse bem aqui não sabe nem o que está falando. Nós que conhecemos a verdade, temos que ter esse alerta, uma visão de 360 graus para proteger o rebanho de Deus e para proteger as nossas próprias vidas. É o que João está dizendo. Um outro alerta contra um outro perigo. Verso 8, perigo de voltar atrás. Olha o verso de número 8, deixa eu reler. Tenham cuidado, acautelai-vos, para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes a fim de receber a recompensa completa. Olha o que João está dizendo. Cuidado, para você não perder aquilo que você já recebeu. É o perigo de voltar atrás. Tinha uma canção do departamento infantil, quando eu fazia parte dele. Faz a conta aí, vê quantos anos se passaram. Que dizia assim: subindo e descendo nunca chegaremos. Subamos, subamos, subamos. Olhando para Cristo, cada dia mais, cada dia mais. Cuidado para você não perder aquilo que você já ganhou. Esse é o alerta de Cristo. Por meio de João. Porque tem crente que sobe 4 degraus da vida cristã. Faz a matemática aí. 4 degraus, positivo, mais 4. E aí ele desce 16 degraus na semana seguinte. Como é que está o saldo dele? Mais 4 com menos 16, mais com menos, 16 menos 4, 4, 16 menos 4, 12, o sinal do maior prevalece. Então ele está menos 12, ele está negativo. Acertei a conta aí? Faz muito tempo que eu não dou aula de matemática. Ele está menos 12 negativo, porque ele sobe 4 numa semana. E na semana subsequente ele perde. É o que João está dizendo aqui. Cuidado para você não perder aquilo que você já adquiriu. João alerta quanto ao perigo de se perder o que já se ganhou. Porque os falsos mestres dizem oferecer o que nós não temos, na certeza de tirar algo que já possuímos. Era isso que os falsos mestres estavam fazendo. Oferecendo o que eles não tinham. De fato, eles não tinham esse evangelho do Cristo que não encarnou. Mas o intuito era tirar aquilo que eles já possuíam. Cuidado com os falsos mestres. Por isso João está dizendo: acautelai-vos. Eles prometem uma coisa, mas vão tirar aquilo que é mais importante. E João, ele queria que seus filhos reconhecessem de Deus e não que recebessem de Deus e não que fossem roubados pelo inimigo. João queria que seus filhos permanecessem na bênção de ser fiel até o fim a Deus. Cuidado, para que não tire de vocês aquilo que vocês já receberam. Esse é o perigo de voltar atrás. Mas o verso de número 9 vai nos ensinar que é um outro perigo, o perigo de ir além. Verso 9 vai dizer assim: quem se desvia desse ensino não tem ligação alguma com Deus, mas quem permanece no ensino de Cristo tem ligação com o Pai e também com o Filho. Existe um perigo bem aqui de ir além. Os falsos mestres, eles ofereciam a possibilidade de ir além do Evangelho, avançando para além das fronteiras do Evangelho, prometendo algo que aqueles crentes não possuíam, mas tudo isso era muito perigoso, porque estava tirando aqueles crentes do verdadeiro Evangelho do Cristo ressurreto. Eles estavam dizendo assim: olha, o nosso Evangelho é melhor, o nosso Evangelho não precisa de morte, de sangue, porque Jesus nem em corpo veio, ele era o pré-gnosticismo, ele veio assim, numa forma almática. Então o nosso evangelho é melhor. Olha, abre mão do teu evangelho de sangue, de cruz, de morte, de ressurreição, por esse evangelho melhor. Era isso que eles estavam querendo fazer. Eles estavam oferecendo um evangelho progressista, enquanto que João está dizendo: sejamos ortodoxos. Vamos permanecer no nosso beabá. Cristo veio, morreu, ressuscitou e está pronto para voltar. Então esse é o nosso evangelho. Sejamos conservadores, porque esse evangelho progressista que esses falsos mestres estavam promovendo, produzindo, oferecendo, estava levando aquele pessoal às heresias e à morte. Meus queridos irmãos, cuidado com o perigo de ir além.
O perigo de um evangelho, às vezes até atrativo para muitos, mas que não tem nada a ver com o evangelho. Isso é muito fácil de entrar e não entra fora das igrejas, é dentro das igrejas que esse evangelho vem vindo e vem trazendo isso na cabeça de muita gente. E João lá atrás estava dizendo, cuidado com o perigo de ir além. Ele quer nos ensinar aqui no verso 9 que avançar para além de Cristo não é progresso, é apostasia. É apostasia. Não é progresso nenhum, mas sim apostasia. E João está dizendo, cuidado com esse perigo. O perigo de ir além. Olhe em volta, não volte atrás, mas cuidado com esse além, com esse avanço, com esse evangelho progressista, vai levar à apostasia. E João dá os motivos aqui. Inclusive, João dá nome a esses falsos mestres. Ele vai os chamar de anticristo. O prefixo anti, contra Cristo. Eles são contra Cristo, porque Cristo nunca foi uma alma penada, Cristo sempre encarnou em forma humana, Cristo sempre morreu e sofreu, Cristo sempre ressuscitou ao terceiro dia e Cristo sempre voltará. Mas o anticristo não prega isso. E eles eram anticristo. O quarto perigo é o perigo de ir junto. Se por um lado você tem que olhar em volta, tem que tomar cuidado para não voltar atrás, tem que tomar cuidado para não ir além, você tem que tomar o cuidado, segundo os versos 10 e 11, de não ir junto com eles. Porque tem muita gente que vai junto. Houve um evangelho novo, é isso que eu quero, vamos embora. É isso aqui, gente, é isso aqui, o evangelho é isso, vai embora. E o verso 10 e 11 diz assim, se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não o convide a entrar em sua casa, nem lhe dê nenhum tipo de apoio. Quem apoia esse tipo de pessoa torna-se cúmplice de suas obras malignas. O que João está dizendo é, não vá junto com eles. Não vá junto com eles. Não vale a pena. Pregadores itinerantes é o que existia nessa época aqui. Era muito comum naquela época os pregadores serem hospedados em casas. Porque normalmente os hotéis daquela época, por assim dizer, era muito próximo, né, daquela zona de prostituição. E era muito desconfortável para um pregador estar nessa região. Além do mais, alguns até tinham pulgas, carrapatos, essas coisas assim. Então era melhor acolher um pregador na sua casa. Então a hospitalidade era recomendada para a igreja naquela época por conta disso. Só que nesse momento, o que João está dizendo é não à hospitalidade desse tipo de pessoa, para que esse tipo de pessoa não leve vocês com eles. Então, você dizer não para situações como essa é para proteger você, para que você não vá com eles com as suas novidades mentirosas. Romanos 12, 13 fala da hospitalidade, Hebreus 13, 2 fala da hospitalidade, é algo recomendado para a igreja de Deus. Mas aqui João proíbe. Por que ele proíbe? Porque a hospitalidade dos falsos mestres não deve ser promovida. Em outras palavras, o que João está dizendo é, não podemos financiar o falso evangelho. Não recebam eles. Nós não financiamos o falso evangelho. Nós não recebemos em casa. Nós não acolhemos em casa. Nós não abrimos a porta da nossa casa, porque nós não acolhemos, nós não financiamos o falso evangelho. Percebe como a Bíblia é equilibrada? Ao mesmo tempo que ela te diz, hospitalidade é prática cristã. A mesma Bíblia vai te dizer, mas não para todo tipo de pessoa que você vai ser hospitaleiro ou hospitaleira. Porque você não é um financiador do falso evangelho. Você é um promotor do verdadeiro evangelho. O evangelho de Cristo, que diz que ele morreu e ressuscitou para se tornar o teu e o meu Senhor e Salvador. É isso. Precisamos reafirmar sempre que a verdade de Deus ela é absoluta e suficiente. Eu conheço a verdade, eu ando na verdade e eu permaneço na verdade. Ela é absoluta para mim. Ela não é relativa, ela é absoluta. Como disse Paulo, eu sei em quem tenho crido e sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ela é absoluta, ela é suficiente. E nós precisamos
do evangelho e não de um novo evangelho. Em Gálatas capítulo 1, versos 6 ao 8, você vai ver lá a admiração de Paulo com os irmãos da Galácia. Por que Paulo ficou admirado? Porque eles haviam aberto mão do evangelho de Cristo por um novo evangelho. Paulo vai dizer assim: rapaz, vocês estão admirados, vocês estão imersos, vocês estão envolvidos, vocês estão mergulhados num novo evangelho. Aí Paulo vai dizer assim: meus amigos, se eu trouxer um novo evangelho, ou se um anjo trouxer um novo evangelho, amaldiçoa, porque não existe história de novo evangelho. O evangelho é um só, a boa notícia é uma só. A Bíblia é um livro no Velho Testamento que conta muitas histórias para falar de uma só, que o Messias viria para ser o nosso Salvador. Eu e você, nós não precisamos de um novo evangelho, um evangelho mais caliente, um evangelho mais emocionante, um evangelho moderno, um evangelho cheio de penduricalhos. Nós só precisamos do evangelho. E o evangelho é a boa notícia de que Cristo veio a esse mundo. E se nesse mundo só tivesse você, ele morreria por você. Essa é a boa notícia. Mas como o mundo é povoado por dezenas de centenas de milhares e milhares e milhares de pessoas, o nosso Salvador não morreu em vão. Ele morreu por mim e por você. Ele morreu pela sua igreja. Ele morreu para ser um Deus absoluto na sua vida. Ele morreu para que você viva todos os dias da sua vida com esse evangelho verdadeiro, que não precisa transformar Jesus ou modernizar Jesus, que não precisa dizer que Jesus é uma alma ou que amanhã ele é isso, aquilo, outro. Ele é o mesmo Jesus que sempre existiu em toda a eternidade. Cuidado, meus irmãos. Essa é a palavra de João. Acautelai-vos. Acautelai-vos significa cuidado. Cuidado com os arautos do engano. Eles facilmente encontram espaço na igreja. É impressionante como as modernidades são acolhidas com tanta rapidez. Não é verdade? E como as mesmas coisas que a gente fala todo domingo aqui, todo dia, ano após ano, demora a penetrar na cachola, no coração. Mas a modernidade, ela entra como água encontra brecha no terreno. E o verdadeiro evangelho você vai batendo, 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 até que ele possa penetrar. Cuidado com os arautos do engano. São muitos de João. E eles saíram pelo mundo afora, negando que Cristo veio em corpo, que ele encarnou. Não caiam nesse moderno, novo, interessante, atraente evangelho, porque ele não é o evangelho da cruz. Os versos 12 e 13, na conclusão dessa cartinha, desse bilhete, é um bilhete. Já escreveu um bilhete assim para sua namorada, para o seu namorado, para sua esposa, para o seu marido, um bilhetezinho assim? Bilhete é coisa tão simples de escrever. João aqui, ele escreveu um bilhete, ele sabia disso. Era tão pequenininho que ele havia escrito aqui, que nos versos 12 e 13, na conclusão, ele vai dizer assim: olha, tenho muito mais a lhe dizer, mas não quero fazer isso com papel e tinta não, não quero escrever não quero digitar não. Eu não quero teclar não quero não. Eu quero estar com vocês. Eu quero estar junto. Lembra, há 30 anos atrás, 40, quando um filho viajava para estudar fora, que não tinha WhatsApp, não tinha celular, telefone convencional era muito caro, e aí a gente se comunicava por carta? Então imagina um pai numa cidade, um filho em outra, precisando conversar, aí manda uma carta, devolve uma carta, manda uma carta, devolve uma carta. Tinha que usar muita pena, como disse João, e muito papel, muita tinta e muito papel. Mas quando aquele pai e aquele filho se encontravam, a festa era completa, né? Ou quando aquela mãe, aquele filho se encontravam, aí a festa é completa. É esse tipo de festa que João está querendo aqui. Encontrar a igreja, encontrar os irmãos que estavam distantes. Eu não quero mais usar papel, não quero mais usar tinta, eu quero encontrar. E sabe o que ele nos ensina aqui nessa conclusão de um evangelho que precisa ser aprendido, que precisa
ser vivido, andar nele, e que precisamos perseverar para que não roube de nós o que nós temos. João está nos ensinando aqui a sair da instrução e a sermos tomados pelo anseio da comunhão. O que João está fazendo aqui é: eu não quero mais dar instrução, não quero mais escrever, não quero mais papel, não quero mais tinta, agora eu quero comunhão. É como aquele pai: não, filho, chega de carta, está aqui a passagem, pega o avião, pega o trem, pega o navio, pega a canoa, pega o que tiver que pegar, vem para cá agora. Agora eu não quero mais escrever, não quero mais ficar conversando por carta, não quero mais ficar instruindo, agora eu quero te ver. É o que João nos ensina. Quando ele sai da instrução, não quer mais caneta, não quer mais tinta, não quer mais papel, não quer mais tinta, agora ele quer comunhão. O que João está nos ensinando aqui é que cristianismo não é apenas conhecimento, mas é também relacionamento. Havia muita instrução. Olha quanta instrução nós podemos, nessa rápida noite, ver, sem esgotar o que está aqui, claro. Mas o que João está dizendo, em outras palavras, é: eu não quero mais ficar dando instrução, não. Eu não quero mais ficar apenas escrevendo, usando as palavras específicas para aquilo que eu preciso comunicar com vocês, palavras-chave. Não, 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 não. Porque cristianismo não é um derramar de conhecimento. Cristianismo é quando você deixa a pena, você deixa o papel e você quer estar com a pessoa. Sabe, se João vivesse nos nossos dias, João seria aquela pessoa que não perderia uma célula por nada nesse mundo. Concorda comigo? Porque ele queria estar com as pessoas. Se João vivesse nos nossos dias aqui na comunidade, ele é aquela figurinha carimbada do culto. Primeira cadeira, João. Cadeira do meio, João. Cadeira do fundo, João. Quem veio domingo na igreja? Quem não veio foram muitos. Mas João, ele estava lá. Quem veio em agosto na igreja? Rapaz, um bocado de gente não veio, mas João, ele estava lá. Porque o que João gostava era de entender e nos fazer entender que cristianismo é mais do que conhecimento. Cristianismo é relacionamento. Vamos ficar em pé nessa noite, irmãos. E vamos pedir a Deus que derrame sobre nós conhecimento. Conhecimento. Para que você possa entender que a verdade de Deus é uma verdade absoluta, poderosa. Para que você possa entender que a verdade de Deus não é o que os homens dizem sobre Deus, é o que Deus fala sobre si mesmo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai se não for por mim. Jesus outra vez disse: quem me vê e vê as obras que eu faço, vê a Deus. Então, se você está vendo o que eu faço, você vê a Deus fazendo, porque eu faço tudo aquilo que o Pai me manda fazer. Então, essa é a verdade absoluta. É a verdade absoluta. Mas você talvez diz assim: mas existem outros meios para chegar a Deus. Outros meios para chegar. Só que Jesus, ele não é uma verdade dentre muitas. Num mundo cheio de verdades e de relativismos. Essa é a grande questão do cristianismo. Essa é a grande questão das Escrituras. É que ela é poderosa para afirmar tudo aquilo que ela diz. Ela é poderosa para sustentar tudo aquilo que ela fala. E quando as Escrituras dizem que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, você vai tentar a vida inteira encontrar Deus. A vida inteira. Vai pegar o caminho de Compostela e vai tentar achar Deus. Vai pegar o caminho dos Andes para tentar achar Deus. Vai pegar o final do cometa Halley para tentar achar Deus. E não vai achar. Porque só é possível achar Deus por meio de Jesus. E para isso ele foi enviado. Para ser o nosso Senhor e também o nosso Salvador. João diz: eu fico feliz quando os meus filhos conhecem a verdade. Quando eles andam na verdade. E quando eles permanecem na verdade. Curva a tua cabeça. Senhor, muito obrigado pela tua palavra.
tua palavra, Deus, ela é viva e eficaz. E ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Portanto, nessa noite, Pai, corta o pregador, corta o auditório. Com a tua palavra, Deus, vem fazer tudo aquilo que ela se propôs a fazer nessa noite, porque ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual foi estabelecida. Eu te peço, Espírito Santo, coloca na mente, no coração, a verdade do Senhor na vida do teu povo. Faz com que o teu povo, Deus, sobretudo, ande na verdade. Não sejam apenas admiradores da verdade, mas sejam fiéis praticantes da verdade. Como eu também, Senhor, me ajuda. E também, Senhor Deus, nos ajuda nesse mundo de caos, nesse mundo de tantas coisas, nesse mundo de tantos falsos mestres, nesse mundo de tantas novidades dentro das próprias igrejas, Pai, a permanecermos no Evangelho de nosso Senhor, tão simples, tão puro. E não precisa de novidade, não precisa de parede verde, lilás, azul, preta, amarela. E não precisa, Senhor Deus, dessas coisinhas que ficam diminuindo a graça. Mas o Evangelho puro, que nos faz entender que o Senhor nunca foi e nunca será uma alma penada. Porque no dia que o Senhor voltar, todo olho verá, toda língua confessará e dirá, de fato, Ele é Senhor. Portanto, meu Deus, nos dá força, graça, misericórdia e paz, para que possamos permanecer na Tua verdade. No nome de Jesus. Amém. Hoje, de maneira especial, agradecemos a Deus pela vida dos pais. Ser pai é uma grande missão dada por Deus e que precisa ser cumprida com amor e responsabilidade. Na Bíblia, encontramos orientações para guiar os pais em sua jornada de criação e formação dos filhos. E para este momento, traremos escudos como forma da proteção e cuidado de Deus para ajudá-los nessa linda missão. Escudo amor. Deus é a definição do amor. Pai, que sua vida possa refletir o grande amor de Deus. Obrigada por me amar e sempre cuidar de mim. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Colossenses 3:4. Escudo coragem. Pai, a força e a coragem que você precisa para enfrentar os desafios está no Senhor. Seja forte e corajoso, pois Deus está contigo em todos os momentos e lhe concede a vitória. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. Escudo sabedoria. Pai, a sua instrução me guiará pelo caminho da retidão. Obrigado por ser meu exemplo e me ensinar com sabedoria a obedecer ao Mestre Jesus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Provérbios 9:10. Escudo fé. Pai, levante seu escudo da fé e confie nas verdades que estão na Bíblia, e assim poderá me ensinar a confiar a Deus, que a sua fé possa estar sempre firmada em Jesus. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6:16. Bíblia. Pai, a Bíblia é uma arma poderosa do combate contra o mal. E todos esses escudos você encontra na palavra de Deus. Obrigada. Feliz Dia dos Pais. Vamos lá. Que todos os pais busquem orientação na palavra de Deus e cumpram essa nobre missão com dedicação, confiança e gratidão por serem instrumentos do amor, cuidado e proteção divina na vida de seus filhos. Provérbios 35, toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que confiam nele. Gostaria de chamar
convidar a igreja do Senhor a estarmos de pé para orarmos pela vida dos papais. O pessoal está pedindo para vocês irem mais para lá, assim, os que estão aqui no cantinho. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela vida de cada um desses pais que aqui estão. O Senhor confiou a eles uma missão muito especial, a missão de criar seus filhos, não só criar, mas criá-los no caminho do Senhor. Que a cada dia o Senhor possa estar concedendo graça para essa missão, sabedoria que venha do alto, guardando os seus corações e a sua mente em Cristo Jesus. Que cada papai aqui representado possa levar a semente do Evangelho para dentro dos seus lares e assim toda a sua família seja abençoada. Nós, como Igreja do Senhor, nos alegramos pela vida de cada um desses homens de Deus que tem a cada dia suprido o seu lar de todas as formas necessárias. Por isso, Senhor, nós te pedimos, sê com eles, fortalece, encoraja. A cada dia eles possam se levantar, Senhor, certos que o Senhor é com eles. Não deixa, nunca abandona. E nós te agradecemos por papais tão preciosos na nossa comunidade cristã. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queria pedir para os papais descerem por aqui para receber uma singela lembrancinha. Queria chamar o pastor Tito para ministrar a bênção final. Vamos orar, irmãos, que a graça, a paz, o amor de Deus habite ricamente em cada coração, hoje e sempre. Amém.